Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia destaca hoje a participação da Fundação Fé e Cooperação num programa de monitorização de políticas públicas e campanhas de sensibilização para os direitos humanos. É um tema que vamos aprofundar logo após a atualidade religiosa, onde destacamos desta vez a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos. Faltam já poucas semanas para as Jornadas Mundiais da Juventude aqui em Lisboa. Esperam-se muitos jovens, talvez mais de 1 milhão. Vêm de todos os continentes, de muitos países, trazem histórias, sonhos, desafios. Mas hoje quero falar-vos não de um destes jovens que vêm a Lisboa, mas dos que não vão estar cá. Dos jovens que não vêm a Lisboa porque não os deixam, pois vivem em países onde os cristãos não são bem acolhidos ou porque não podem, pois são muito pobres. Hoje quero falar-vos de uma jovem. Ela chama-se Annette, tem 26 anos e vive na Papua Nova Guiné, um dos países mais pobres do mundo. A Annette é professora, mas tem de cultivar também os campos, uma pequena horta, para poder sustentar a sua família. Hi, my name is Annette and I am 26 years old and I live in Papua New Guinea. Our life is simple and we don't need too much. This is the way how we build our house. In the morning, I am working in the school as a teacher. After the school, I am working in the garden, and the garden provides us with food. The harvest from the garden, we are selling it in the market, and the children are helping their parents in looking after pigs. At the time of celebration, we make mumu, especially cook food in the ground, and then after some hours, we remove the food, and then everyone enjoys the feast. It is not really easy to get to our place, so the first missionaries came 60 years ago. And before that, we did not know Jesus. Now everything what is important is connected to the church. Our priest told us about this World Youth Day. We would love to be with you, but we are not able to come. I have never been abroad and it is really difficult for me to imagine how to get it. I will be united with you in my prayers. A Annette não vem a Lisboa. É demasiado longe, demasiado caro. É tudo demasiado para uma jovem que nasceu num dos países mais pobres do mundo. A jovem Annette, que vive na Papua Nova Guiné, não vem a Lisboa, mas tem as Jornadas Mundiais da Juventude no seu coração. Por cada um dos mais de 1 milhão de jovens que virão a Lisboa, haverá dezenas, centenas, milhares de outros jovens como a Annette, para quem a viagem é impossível, demasiado cara, demasiado até para os seus sonhos. Mas todos esses jovens são importantes, são preciosos, não podem ser esquecidos. É por isso que esses jovens que vivem longe, que vivem nas periferias do mundo, estão no centro das preocupações da Fundação AIS. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A causa da paz esteve no coração da peregrinação internacional do 13 de maio em Fátima.
Foi com a intenção da paz no mundo que o secretário de Estado do Vaticano chegou a Fátima para presidir as celebrações do 13 de maio. Um momento de união espiritual numa humanidade dividida pela guerra e a violência. Fatima ci dice che per avere la pace nel mondo, ed è un santuario legato, bisogna pregare. Il Papa l'ha sempre detto, lo continua a ripetere, preghiamo per la pace. Bisogna fare penitenza, ecco, e quindi cioè, fare penitenza nel senso più profondo del termine, cioè di rifiutare il male che è in noi, ecco. E poi appunto di convertirsi al Signore. E questa della conversione è un tema molto presente in Papa, del Papa Francesco, una conversione pastorale evidentemente, ma che presuppone anche una conversione personale. Como em 1917, a humanidade passa pela experiência de uma pandemia e vive agora um cenário de guerra. Do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin trouxe um apelo à construção de outro mundo inspirado na mensagem de Jesus Cristo. Sem Cristo morto e ressuscitado, a realidade imensa do sofrimento humano fica prisioneira no sem sentido e no desespero. De facto, quando não se encontra uma alternativa à violência, à guerra, ao ódio fratricida, à exclusão, à marginalização, então a esperança de uma mudança radical e de um futuro diverso e bom é simplesmente impossível. Mas uma alternativa a tudo isso existe. É Cristo, morto e ressuscitado, eternamente vivo. A mensagem profética de Fátima em contraste com os profetas da desgraça. Foi assim que o secretário de Estado do Vaticano se dirigiu aos peregrinos que encheram o recinto de oração da Cova da Iria na missa do 13 de maio. A história não é um afastamento progressivo e inexorável de Deus, como poderia levar-nos a crer aquilo que geralmente consideramos sinais de sua ausência. As lágrimas sem resposta, o luto contínuo, os lamentos causados pela infidelidade, a traição e a violência,
a fadiga que se sente em viver numa cidade baseada na opressão, a morte que apaga e silencia tudo e todos. Ao contrário, a história constitui o aproximar-se fielmente de nós da cidade de Deus. Per la pace tra le nazioni e in ogni nazione in guerra, per le vittime dei conflitti, in Ucraina e in tutte le parti del mondo, perché trovino sollievo nelle loro sofferenze e resistano all'odio e alla violenza con il perdono e la fraternità. Preghiamo per intercessione di Maria. Estes são temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora, o projeto Tic-Tac, em que a Fundação Fé e Cooperação está inserida e pretende promover políticas públicas promotoras de direitos humanos. Está entre nós a Catarina António, da FEC, e também Ruben Lopes. Obrigado, boa tarde por estarem aqui. No programa Eclésia. A Catarina perguntava desde já que programa é este do Tic-Tac, que nos faz lembrar então esse relógio em contagem. O que é que se pretende com este programa, com este projeto? Então, o Tic-Tac, Human Rights on Hold, é um projeto promovido pela FEC em parceria com a Associação PAR, com a ONG PAR e a Norsense, uma organização norueguesa, em que, no fundo, o que pretendemos foi exatamente avaliar o impacto das medidas restritivas da pandemia Covid-19 nos direitos humanos. O tic-tac, não é? O som, quase os ponteiros do relógio, porque durante a pandemia, recentemente vimos decretado o seu fim, não é? Mas durante a pandemia os direitos humanos foram sendo suspensos, foram ficando quase em suspenso com cada medida que vinha aparecendo, era não poder circular, era não ter acesso à saúde, ou não ter acesso à educação. Então, este projeto pretende exatamente fazer aqui uma visão global dos principais direitos humanos que ficaram suspensos e as políticas públicas que os acompanharam, não é? E o que é que vai vir a partir de agora? Porque agora que se decretou a pandemia, o final da pandemia, vamos ver como é que ficam o acesso a estes direitos humanos. Ruben Lopes integra um grupo de jovens, não é? Que está a participar também, a dar conteúdo e forma, ao fim e ao cabo, a este projeto. Como é que foi esta decisão, esta escolha? Como é que tomou conhecimento e se decidiu por esta participação? Portanto, isto começou de uma forma assim um bocadinho aleatória. Eu nem sequer sou daqui, eu sou de Viseu. No entanto, eu estava num grupo sobre oportunidades de voluntariados, etc. Entretanto, tomei conhecimento, foi anunciado nesse grupo, que estavam a precisar de um grupo de 20 jovens para criarmos uma espécie de oficina residencial. E foram então ótimos 3 dias que estivemos reunidos em Almada. Trabalhámos todos em conjunto, não nos conhecíamos de lado nenhum. Trabalhámos nisto, criámos uma campanha sobre direitos humanos e acabámos por focar-nos um bocadinho, então, na saúde mental, ligada ao mundo do trabalho, aos trabalhadores, que será então agora lançada a campanha e ajudará obviamente todos os trabalhadores a terem conhecimento daquilo que é possível fazer-se para promover a saúde mental sempre, a sua saúde mental. Catarina, este programa, o Tic-Tac, como falávamos, que aponta muito à questão dos direitos humanos e há alguma erosão verificada durante o tempo da pandemia, mas também este projeto muito ligado a esta questão, como referia o Ruben, à questão da saúde mental, esta
toda esta experiência de confinamento levou a alterações de padrões de vida e mexeu com a carga emocional das pessoas, deixando marcas em algumas delas. Não? Sim, aqui o foco do projeto não é essencialmente a saúde mental. Foi o foco que este grupo de jovens decidiu, uma vez que pensámos realizar uma campanha de advocacia, uma campanha de sensibilização também, e que tivesse impacto nos decisores políticos, foi percebido em conjunto por estes 20 jovens que era uma área que preocupava a todos. É a saúde e é a saúde mental. Nós temos vindo a ver ao longo do projeto, o projeto está a terminar, o projeto termina agora em maio, foram 2 anos, começou em plena pandemia, termina precisamente no ano que foi decretado o fim da pandemia, e fomos vendo, através de histórias de vida, vai ser lançado um documentário de histórias de vida na primeira pessoa do impacto das medidas restritivas da pandemia nos direitos humanos de pessoas concretas, um policy brief com dados muito interessantes e concretos que se calhar era importante nas nossas políticas públicas pensar-se a forma de melhorar, porque a pandemia, no fundo, restringiu os nossos direitos de todos os cidadãos. Eu creio que não há ninguém, quer de nós os 3 aqui, ou até de quem nos está a ver, que não tenha sentido os seus direitos humanos afetados em algum momento durante a pandemia, mas no fundo veio pôr a nu, digamos assim, aquilo que já era frágil. Vamos pensar, por exemplo, no caso do Sistema Nacional de Saúde. Eu não sei se nós devemos estar todos lembrados das filas, as 4, 5, 6 horas de filas de ambulâncias à porta dos hospitais em plena pandemia. Mas agora a pandemia viu chegar o seu fim, digamos assim, enquanto pandemia propriamente. As insuficiências permanecem. E o que é que continua a acontecer? No caso da saúde mental, estamos a falar de um confinamento muito prolongado. Estamos a falar de consecutivos, no caso de Portugal e também a nível mundial, mas focamos no caso de Portugal, confinamentos e estados de emergência sucessivos, em que hoje podes sair de casa, amanhã já não podes sair, hoje usas máscara, amanhã já não usas, hoje vais à escola, amanhã ficas a ter aulas via plataformas digitais. Isto teve impacto na nossa saúde mental. E principalmente também se nós pensarmos, até os próprios profissionais de saúde, não é? Chegar-se àquele limite de escolher quem vive e quem não vive, quem vai ter acesso a um ventilador e quem não vai. Isto mexeu muito com toda a gente. O teletrabalho, claro. Ao fim de 2 anos de teletrabalho, estamos a ver também que agora, também grande impacto que está a haver na saúde mental é o regresso ao presencial. E este programa pretendeu capacitar agentes, não é, ativos na sociedade. O Ruben Dias integra um destes grupos. Como é que foi a experiência nesta residência, neste trabalho em conjunto e no desenho de uma ação que pretendeu ser transformadora de sociedade? Portanto, a criação da campanha, digamos assim, foram 2 dias bastante intensos. Nós, portanto, estudámos imenso acerca do que é que são direitos humanos, do que é que está por detrás de tudo isso. Começámos a formar grupos, a criar muitas ideias, foram muitos momentos de pensamento, de reflexão em conjunto. E depois começámos a criar, digamos que, premissas para depois podermos então lançar, com base nelas, as ideias principais da campanha. Como é que elas chegam agora às pessoas? É verdade. Ontem estivemos na rua a trabalhar um pouco com isto, a fazer entrevistas a pessoas aleatórias que encontrássemos. Foram vídeos curtos e o objetivo era perguntar às pessoas, no caso que trabalhavam, como se sentiam em relação à sua saúde mental no seu trabalho. Portanto, se achavam que a saúde mental no seu trabalho era valorizada, se havia algo para dinamizar, se havia uma espécie de gabinete de psicologia que pudesse trazer um acompanhamento aos empregados e se havia uma preocupação por parte dos empregadores também. Portanto, ao longo da semana a campanha terá todos os dias algo novo a mostrar, desde vídeos curtos então acerca destas entrevistas que fizemos, para dar um bocadinho a conhecer as opiniões do público, não é? E apresentaremos também infografias com pequenas informações para ajudar as pessoas a conhecer melhor os seus direitos. Catarina, este programa, ao fim e ao cabo, é
Insere-se também, tem uma intenção de advocacia junto de algumas entidades, no sentido de estimular o respeito e a sensibilidade pelos direitos humanos. Não é um exclusivo do Tic-Tac, é também uma ação permanente da Fundação Fé e Cooperação, no sentido de estimular nas entidades públicas e que têm responsabilidades de governo, quer seja aqui, quer seja noutras latitudes, não é? Sempre esta preocupação de respeito pelos direitos humanos. Sim. A FEC, não é? A Fundação Fé e Cooperação, na sua gênese, na sua origem, nos seus planos estratégicos, na sua ação, nós dizemos mesmo que a nossa missão é o trabalho em prol da dignidade humana. E não há dignidade humana se não houverem direitos humanos. E nós, quando trabalhamos, qualquer ação que façamos tem sempre uma componente de advocacia. Porque nós também queremos ser a voz das pessoas com quem, para quem e por quem trabalhamos, não é? E a verdade é que os direitos humanos só podem ser promovidos e só pode haver melhoria na questão de acesso aos direitos humanos se houver uma consciência política. Porque nós, muitas vezes, enquanto cidadãos, nós ouvimos muitas vezes, e não é raro ouvir, a política a mim não me interessa nada. Tudo é político. Tudo passa pelas políticas, tudo passa pelas leis, tudo passa por um trabalho aqui mais direto dos nossos governantes. E a presença aqui do Ruben Lopes é a prova deste envolvimento das novas gerações também nesta sensibilidade pela urgência da causa pública e também das ações de índole política. Resta-me agradecer a vossa presença hoje aqui, o tempo não nos permite ir mais além, e continuaremos certamente a acompanhar também o alcance agora no terreno deste Tic-Tac. Muito obrigado. Obrigado. Ficamos por aqui. Lembro que mais logo, alguns minutos após a meia-noite, podem ainda acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Ficamos por aqui. Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.